de Ceilândia. Moção do deputado Luiz Estevão. Reivindica providências junto ao governo do Distrito Federal para implantação de postos policiais na região administrativa de Ceilândia. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica o ilustríssimo senhor diretor-presidente da Companhia Energética de Brasília, SEB, a instalação de rede de energia elétrica no Recanto das Emas. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, SEMATEC, providências no sentido de eliminar o vazamento de dejetos e o mau cheiro constante, exalado pela estação de tratamento de esgoto do Hospital Regional de Ceilândia. Indicação do deputado Renato Rainha. Sugere ao governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, a instalação da iluminação pública na rodovia DF-457, no trecho entre o cruzamento da Avenida Elmo Cerejo Farias, em Taguatinga, até Samambaia. Moção do deputado Odilon Aires. Sugere convênio com vista à instalação de um posto de saúde no Parque da Barragem, no município de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Moção do deputado Odilon Aires. Sugere convênio com vista à instalação de um posto de saúde no distrito do Girassol, no município de Cocalzinho de Goiás. Goiás. Aqui eu leio o quê? Projeto de lei da deputada Maria José Maninha dispõe sobre a obrigatoriedade de unidade domiciliar para zelador e de dependência para pessoal de conservação, limpeza e vigilância nos projetos que tratem de outras providências. E o que aqui? Ata sucinta da 9ª sessão extraordinária, em 28 de março de 95. Ata sucinta da 10ª sessão extraordinária, em 28 de março de 95. Dispensa a leitura das atas. Leitura das atas. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado João de Deus. Solicito de Vossa Excelência a dispensa da leitura das atas. A presidência acata e considera as atas lidas. Solicito, deputado Adel Marques, a tomar assento à mesa. Passamos ao pequeno expediente. Comunicado de líderes. Deputado Miqueias Paes. Vossa Excelência, 3 minutos para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, anteontem eu tive a grata satisfação de ter na agenda 3 encontros super importantes. Foi com os meninos do CAGE, recebi também aqui a presença de alguns coordenadores de uma casa da criança e também do SOS Criança. Falo sobre essa agenda, principalmente por uma das moções que a gente apresenta aqui hoje, que é no sentido da criação de um semáforo aqui, bem próximo ao 914. Mas o mais importante dessa questão é que, nesse encontro com as crianças, nós fizemos alguns debates, entre eles com os menores, que são menores presidiários, né, que estão confinados por algum delito que causaram. E eu, a partir dessa conversa, apresentarei uma série de projetos, que eu gostaria, inclusive, de contar com o apoio dos demais companheiros dessa casa, para que nós pudéssemos fazer uma série de atitudes junto ao CAGE. Entidade esta que ela retém o menor, né, do convívio da sociedade, mas que ainda não está em condições, está se buscando algumas alternativas, mas ainda não está em condições total de oferecer naquele espaço o espaço da escola, o espaço da educação, o espaço da reconquista da cidadania. E eu acredito que nós dessa casa deveríamos ter um cuidado muito em especial com esse espaço, porque ali se tem ainda, talvez, um das maiores percentuais de chances de se reencontrar a cidadania dessas pessoas que ali se encontram. Eu tenho essa solicitação a fazer. Um outro comunicado, eu gostaria de comunicar a respeito da atividade ontem, que, inclusive, por isso me ausentei dessa casa, que foi um encontro de aproximadamente 10 mil estudantes, que aconteceu na esplanada dos ministérios, e foi uma atividade em que
Então, foi uma atividade em que os estudantes se organizaram, os estudantes, através das suas entidades, a UMESB, UBS, nacional, local, e conseguiram fazer uma grande atividade. Infelizmente, houve um incidente não controlável, mas que hoje as próprias entidades estão se preocupando em dar a assistência necessária à vítima de um ato de vandalismo causado por uma turba, não fazia parte da atividade. Mas, de qualquer maneira, o resultado do evento foi muito a forma como ele aconteceu foi de forma tranquila, no seu geral, e, ao mesmo tempo, revitalizou uma discussão da juventude, ou seja, a juventude, mais uma vez, participou do processo democrático de construir a cidadania brasileira. Obrigado. Passo ao presidente deputado Anel Marques. Convido o deputado Rodrigo Hollenberg para secretariar a mesa. Convido o deputado, ainda em comunicado de lideranças, o deputado Peniel Pacheco, para usar a palavra. Convido o deputado Rodrigo Hollenberg, líder, para ocupar a tribuna. Depois você vai. O Luiz Esteban já corrigiu. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assumo essa tribuna para me congratular com os atletas brasilienses que tiveram um papel fundamental nos Jogos Pan-Americanos. O Brasil ganhou 18 medalhas de ouro, sendo que 6 dessas medalhas foram conquistadas por atletas brasilienses. Se levarmos em conta, proporcionalmente, a população do Distrito Federal em relação à população do resto dos estados do país, percebemos que esse resultado ainda é melhor do que o resultado absoluto. Mesmo sem condições para treinar, sem espaços adequados e sem apoio oficial, pois a verba destinada aos atletas pelo Fundesp foi insignificante para o Distrito Federal, nossos atletas conseguiram superar todas as dificuldades e mostrar que Brasília tem um potencial muito grande que deve ser desenvolvido com o estímulo ao esporte. Nesse sentido, apresentamos uma moção para que a Câmara Legislativa se congratule com todos os atletas brasilienses premiados nos Jogos Pan-Americanos. A nossa preocupação de desenvolver o esporte local faz com que também estejamos hoje apresentando a indicação para que seja construída uma pista de atletismo na Ceilândia, em frente à caixa d'água da CAESB. Reivindicação antiga que o professor Albenes vem fazendo. Por lá, pelo professor Albenes, já passaram atletas como Joaquim Cruz, como Valdenor e vários outros premiados a nível nacional e internacional. Estamos também apresentando um projeto hoje que institui legislação sobre desporto e dá outras providências, regulamentando artigo da Lei Orgânica do Distrito Federal. Há poucos dias atrás, presenciei nessa casa uma discussão entre os deputados Jorge Cauí e José Edmar, quando o deputado Jorge Cauí dizia que não adiantava fazer indicação ao governo do Distrito Federal porque ele não cumpria. E o deputado José Edmar dizia que esse governo era diferente do governo anterior e seria sensível às manifestações da Câmara Legislativa. Quero registrar que ontem, atendendo a indicação nossa, ainda não apreciada pelo plenário, o governador Cristóvão Buarque regulamentou o bingo no Distrito Federal. Esse é um primeiro passo fundamental no fomento
às atividades desportivas, pois garante que parte da arrecadação do bingo será destinada ao fomento ao esporte. Quero parabenizar também o nobre deputado Daniel Marques, que através de indicação ao governo do Distrito Federal, para que o Distrito Federal financiasse a Paixão de Cristo a ser encenada em Planaltina. Foi liberada uma verba pelo governo do Distrito Federal no montante de R$ 160 mil para que a Paixão de Cristo possa ser encenada, mostrando mais uma vez a sensibilidade do governo do Distrito Federal com a questão cultural e com os anseios e reivindicações da Câmara Legislativa. Por fim, quero registrar com pesar a morte do mestre Ninomiya, pioneiro no judô do Distrito Federal, que veio a falecer na última quinta-feira, 23 de março. É uma pena, um momento que nós temos tanto a comemorar no esporte do Distrito Federal, temos essa perda que queremos lamentar e registrar nessa casa. Muito obrigado. Convido o deputado Odilon Aires, líder do PMDB, para o seu pronunciamento. Convido o deputado Adão Xavier, líder do PFL, para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dirijo essa tribuna nesta manhã para explicar, em primeiro lugar, explicar aqui ao plenário. Ontem, na sessão de ontem, pedi desligamento do bloco independente. Eu acho que nós temos que explicar o porquê dessa decisão. Integrei ao bloco independente porque nós entendíamos que o bloco realmente ele tinha as condições de desenvolver as negociações para que os projetos dessa casa possam ser aprovados e ele teria condições de dar uma resposta a tantas as perguntas que a sociedade assim espera desta casa. Mas, reunindo o meu partido, o PFL, o qual ele expressou o desejo de ter a representação nesta casa, uma representação ativa, participativa de todas as discussões e projetos desta casa. Assim, ouvindo o meu partido, o PFL, eu resolvi, então, a ocupar esse espaço que o PFL tem nesta casa, o horário de liderança, para, diante desse horário, nós possamos transmitir à sociedade, dando assim uma resposta a tudo aquilo que a sociedade espera da nossa cidade. Mas também uma outra razão muito forte me trouxe a tomar essa decisão. Todos sabem que o PFL é um partido governista nacional, ajuda o PSDB a resolver os tão grandes problemas do país. E essa manifestação que o governo fez contra o governo federal atingiu profundamente o nosso partido e nos levou a tomar essa decisão, porque não podemos ficar de um lado de um governo local, apoiando o governo aqui, que faz oposição ao governo federal, o qual o nosso partido PFL dá total apoio. E nessa oportunidade, nós gostaríamos aqui de parabenizar alguns deputados, amigos, companheiros, novos deputados, João de Deus, meu amigo, que nós consideramos. Eu quero dizer, eu deixo o bloco independente, mas não deixo a amizade dos nossos companheiros, o João de Deus.
nosso nobre deputado Marcos Arruda, meu líder, que realmente tem feito um grande trabalho na liderança do Bloco Independente. Nós temos que exaltar esse trabalho que ele tem feito, o Zé Edmar também, outro guerreiro, o nosso nobre deputado Zé Ramalho. Essas pessoas que têm sido o braço direito à frente do Bloco Independente. Então, o nosso abraço, o nosso respeito por esses nobres deputados, que tão bem representam a sociedade aqui nesta casa. Mas, senhores deputados, então eu acho que essa é a explicação, porque muitos me perguntaram, mas o porquê dessa decisão, está explicado o porquê dessa decisão. Mas nós gostaríamos também de deixar alguma explicação. Todos vocês sabem, leram pela imprensa, sobre a morte do menino Lincoln, lá em Samambaia, que caiu dentro de um buraco de 3 metros de profundidade. Agora, nós queremos dizer que aquilo ali não foi um acidente, como a imprensa notificou. Há um culpado, alguém vai ter que pagar por aquele crime. Olha, nós recebemos em nosso gabinete uma comissão de moradores daquela quadra, que eles tinham ido à administração regional da cidade solicitar à administração que tampasse aquele buraco. A administração alegou que não tinha condições de tampar o buraco, porque o governo passado não tinha deixado verbas para eles tampar o buraco. Isso é um absurdo. Logo após meses aconteceram esse pedido, o menino caiu dentro do buraco e morreu. Imediatamente a administração achou verba e foi lá tampou o buraco. Agora a família veio me procurar, pedindo o meu apoio, e eu não posso de maneira alguma negar o meu apoio a essa família. Eles pediram que vão entrar com a indenização, o processo de indenização, e também por homicídio culposo, por não ter. A administração foi omissa àquele caso, não deu nenhum respaldo na hora que foi solicitado o pedido, e eles estão entrando então com a ação e veio me pedir total apoio. E eu imediatamente disse que o meu apoio é total a este caso. Porque, lamentavelmente, tudo que a gente pede na administração diz que não tem, porque o governo passado não deixou condições. Isso é lamentável. Tem que morrer alguém para depois achar dinheiro? Olha, lá era somente 2 caminhões de cascalho para poder fechar o buraco. Mas nada disso aconteceu. Agora acharam o recurso. Então a família, inclusive, está vindo aqui na Câmara. Eu gostaria, assim que elas chegarem aqui, eu gostaria até que alguns deputados aqui conversassem com essa família, porque eles estão realmente revoltados e sofrendo muito. Porque a culpa é da administração regional de Samambaia, que foi omisso e não deu atenção ao caso quando precisava. Senhor presidente, concluindo já a minha palavra, eu gostaria que os novos deputados desta casa entendessem essa causa dessa família e procurassem ajudá-los, porque realmente eles precisam do apoio desta casa para essa questão. Porque nada justifica, nada paga a morte de um ser humano. Muito obrigado. Convido o deputado Renato Rainha, líder do PL, a fazer seu comunicado. Questão de ordem, senhor presidente. Queria comunicar ao plenário e à Câmara Legislativa o falecimento hoje do senhor João Emílio Falcão, piauiense, radicado em Brasília há muitos anos, jornalista, membro da Academia Brasiliense de Letras. Quer dizer que seu corpo está sendo velado no Campo da Esperança, na capela número 1, e o sepultamento será às 16 horas. Convido o deputado Cafu, líder do PT. Convido o deputado César Lacerda, líder do PRN. Senhor presidente, senhora deputada, jornalistas presentes. Existem coisas
nesta casa que surpreendem também pela sua grandiosidade e pelo seu amor. Quando eleito deputado, eu fiquei conhecendo uma pessoa que tem a sua vida dedicada à palavra de Deus nessa casa, juntamente com um grupo. E é hoje esse grupo é que eu quero falar sobre ele no comunicado de liderança. O Grupo Evangélico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, GECAL, foi criado há 4 anos. No dia 20 de janeiro de 1991, um grupo reuniu-se com o objetivo de reunir pessoas que tivessem o mesmo ideal, buscar a Deus através de louvores, orações e leitura da Bíblia. Durante esses anos de existência do GECAL, o grupo procurou atingir o objetivo de ajuda mútua. Muitos foram os servidores dessa casa que procuraram o GECAL, com problemas, dificuldades, angústias. Outros, porém, trouxeram suas alegrias e compartilharam a sua felicidade. O Grupo Evangélico da Câmara não se preocupa simplesmente em reunir pessoas com o mesmo objetivo, mas vai muito além daquilo que podemos imaginar. Na verdade, o GECAL exerce uma função espiritual e social nesta casa. O GECAL procura trazer a nós, deputados e servidores, paz, tranquilidade, espiritualidade, para que possamos exercer as nossas atividades de forma salutar, justa e honesta. Enquanto muitas vezes estamos aqui em discussões, dissensões, trocando farpas, o GECAL está sustentando-nos espiritualmente através de suas orações. Este grupo nasceu com esta casa. No início era aproximadamente 10 pessoas. Hoje o grupo conta com mais de 80 pessoas. O mais importante, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, é que quando eles se reúnem para louvar a Deus, eles deixam as diferenças filosóficas, diferenças partidárias, diferença racial, e se unem num só louvor, num só objetivo. Não é somente aqui, senhores deputados, que existe esse trabalho, mas nada menos que em mais de 100 repartições públicas de Brasília estão reunidos. Na Presidência da República, no Senado, na Câmara Federal, nos ministérios, nos tribunais, nos quartéis militares, nas estatais, nas administrações regionais e entidades privadas. No Brasil, são mais de 7.500 grupos evangélicos que se reúnem espalhados pelos 26 estados de nossa pátria. Porém, a nossa felicidade consiste em que o nosso grupo é um dos maiores do Brasil. Queremos aqui, nesse momento, parabenizar a nova diretoria eleita para o biênio 95-96. Essa diretoria é composta dos seguintes membros: coordenador Augusto César Bravo, que está presente ali, vice-coordenador Ediene Ismael, dirigente de louvor Elvis Avelar e Roberto da Cunha, secretário Ruth Basílio, diretor de sociabilidade Erenito Dias, diretor de programa Helenice Alves, conselheiros Maria Mirozan, Elias Brito, Lúcia Ribeiro e Ezequias, conselheiros natos, deputado Adão Xavier, deputado César Lacerda, deputado Marco Lima, deputado Peniel Pacheco. E queria também deixar aqui de público o meu agradecimento a esse grupo que nos apacenta, que com a sua humildade, 1 minuto só, senhor presidente, nos torna mais brandos e mais sujeitos a suportar as adversidades. Eu tenho feito na segunda-feira, senhor presidente, determinados comunicados de liderança e vou ver se for possível, chamado como parlamentar, eu leio. Mas eu queria fazer, e principalmente que o deputado Geraldo Magela e a deputada Maninha aqui presente tomassem conhecimento que em minha visita essa semana no Gama, eu fiquei conhecendo uma pessoa que eu já não é conhecer, que eu conheço há muito tempo, que chama Walter Maganha. E ele tem 2 filhos, gêmeos.
Um chama Deputado. Paulo Otávio e o outro Luiz Estevam. E os dois brigam muito. E eu perguntei, eu pedi 1 minuto e estou dentro do minuto. E eu perguntei quem é que leva vantagem. E o Walter Maganha, que mora na Chácara 20 do Gama, no setor de Alagado, disse, esse bandido do Luiz Estevam, que ele bate no Paulo Otávio, não é mole. Obrigado. Convido o líder do Bloco Independente, deputado Marcos Arruda, para o seu comunicado de liderança. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, em nome do Bloco Independente, quero manifestar, nesse momento, que todos nós, deputados, lamentamos a saída do Bloco Independente do deputado Adão Xavier. Em pouco tempo de convivência, aprendi a admirar esse parlamentar pela sua seriedade, pela sua combatividade e pela sua preocupação com os problemas sociais, principalmente da Samambaia. Mas o deputado tinha suas razões. Optou pela liderança do Partido da Frente Liberal, PFL. E também por outras razões. Mas ele me confidenciou, e eu, antes de falar nessa tribuna, pedi permissão para transmitir a sua confidência. Ele acha que o Bloco Independente está muito governista. Está apoiando muito o governador Cristóvão Buarque. Essa também foi uma das suas razões de sua saída, que nós lamentamos profundamente. Mas, senhor presidente, quero nesse momento também fazer um elogio ao deputado Geraldo Magela, presidente dessa Câmara Legislativa, pelas suas declarações à imprensa, ao Jornal de Brasília. Governo aprendeu lição, diz Magela. Foi mais uma boa lição para o governo e para todos. Este foi o comentário do presidente da Câmara Legislativa, Geraldo Magela, em relação ao episódio do apoio logístico e de alimentação do GDF aos manifestantes do protesto contra a reforma constitucional. Segundo o deputado, o caso das marmitas, como das tarifas de água e esgoto e ainda a derrubada das casas em Samambaia, são lições positivas pelas quais o governo vem passando. Magela ainda afirmou que o único fato elementar neste caso foi o desencontro de informações dentro do governo. Senhor presidente, senhores deputados, ontem eu fiz uma avaliação dos 90 dias do governador Cristóvão Buarque. E faltou apresentar soluções alternativas, principalmente contra a questão dos conveniados. Alternativas que poderão ser objeto de discussão nesta casa. Neste particular, já as apresentei ao excelentíssimo governador Cristóvão Buarque. Por exemplo, remanejamento de servidores, considerando 2 aspectos principais. A necessidade de serviço e o desvio de função. Segunda alternativa, treinamento e reciclagem de pessoal visando ao aperfeiçoamento profissional. Terceiro, incentivos a demissões voluntárias. Quarta alternativa, para aliar o aspecto legal ao aspecto social, que implicaria numa demissão de 8 mil funcionários, equivalente a uma população de 40 mil pessoas. Que nós somos totalmente contra essas demissões, que foram anunciadas por alguns dos seus auxiliares, que estão utilizando a prática de terrorismo e prejudicando o próprio governo. Se porventura houver necessidade de um concurso público,
este deverá ser realizado, no mínimo, com prazo mínimo de 1 ano. E daqui a 1 ano, se realizado esse concurso, que se leve em consideração, principalmente, a experiência e o tempo de serviço. Que esses 2 fatores têm um peso considerável. Senhor presidente, quero terminar meu pronunciamento lamentando mais uma morte por acidente de trânsito na rodovia da morte, na rodovia BR-070. Somam-se, portanto, 13 mortes nos últimos 3 meses. Índice alarmante. Neste particular, apresentei ontem à Câmara Legislativa uma moção que reivindica articulações entre o governo do Distrito Federal e o governo federal, visando não só a restauração, mas a própria duplicação daquela rodovia no trecho do Distrito Federal. Senhor presidente, mais 1 minuto para finalizar. Senhores deputados, seria faltar a verdade se não registrasse que o nobre deputado, correligionário deputado Adão Xavier, o nobre deputado Benedito Domingos, do PP, apresentou emenda para a restauração. Mas a minha moção inclui não só a restauração, mas a própria duplicação naquele trecho, tendo em vista que o tráfego médio diário atinge cerca de 5.000 veículos. E esse índice de 5.000 veículos é superior ao valor exigido pelas normas do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, DNR, que diz que acima de 3.000 veículos dia já viabiliza a duplicação desta rodovia. Eram estas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Convido o deputado Luiz Estevo, líder do PP, para o comunicado de liderança. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero, em primeiro lugar, louvar que a atitude do deputado Adão Xavier, hoje no programa Silvio Linhares, às 6h20 da manhã, quando contou a estarrecedora história, lamentável, triste, do falecimento do menino em Samambaia. Constrangedora realmente, porque pela dor da perda e pela omissão da administração regional de Samambaia, que já havia sido anteriormente procurada pelo pai da criança e, lamentavelmente, não tomou as providências que não demandavam quase nenhum recurso e que teriam salvo uma inestimável vida. Então, quero parabenizar aqui o deputado Adão Xavier pela denúncia que faz, pelas providências que está tomando, porque é preciso que as pessoas que têm a responsabilidade de gerir a coisa pública tenham noção da responsabilidade e do dever que têm para com a sociedade. Gostaria de informar também a casa que esse assunto da questão das marmitas é um assunto que não se esgota para nós. 2 providências foram tomadas. Em primeiro lugar, a atitude do deputado Daniel Marques, que encaminhou requerimento solicitando aqui a presença do secretário Eurípides Camargo, para que ele efetivamente nos conte a verdade sobre essa história que a cada dia ganha um novo contorno. E o contorno que a história ganha hoje através da imprensa é um contorno estarrecedor. Quando nós vemos que num país, numa cidade, em que milhares de pessoas passam fome, em que nós vemos a figura extraordinária do sociólogo Betinho percorrendo o Brasil numa caravana emocionante, numa campanha contra a fome. O que faz o governo do Distrito Federal? Joga fora 800 pratos de comida.
quantidade suficiente para alimentar um cidadão, uma mãe de família, por quase 3 anos. Isso é um desrespeito, isso é um descaso, isso é uma vergonha, a indiferença social deste governo. E eu fico pensando quantas vezes eu fui acusado aqui de distribuir sopa, de distribuir leite de soja. Eu quero comunicar à bancada governista, aqueles que me criticam, que eu vou continuar distribuindo. Porque enquanto o governo joga comida fora, o deputado Luiz Estevão, há muitos anos, faz um trabalho de diminuir a dor daqueles que, pelo desemprego, não têm como alimentar suas famílias. Meu trabalho vai aumentar, porque o meu compromisso é com a dignidade do ser humano, e não com a bandalheira e com a vergonha que esta fotografia mostra. Mas nada me espanta. Nada me espanta porque há cerca de um mês atrás eu denunciei as reformas que estavam sendo feitas no orçamento do Distrito Federal com a retirada de recursos da educação e da Fundação Zoobotânica. Pois bem, no dia 24 de março, na última sexta-feira, aproveitando naturalmente que não havia sessão aqui na Câmara Legislativa, portanto a possibilidade de denunciar o fato era menor, o governo publicou um decreto, é o decreto número 17377, em que tira o resto de verba que havia no orçamento aprovado por esta Câmara no passado para a construção da Biblioteca Nacional. Então, o projeto da Biblioteca Nacional, que sofreu o primeiro corte há um mês, acaba de sofrer o corte fatal na última sexta-feira e, portanto, o projeto não tem mais verba para ter sua construção iniciada. Este é o governo de professores que diz que tem compromisso com a cultura. Mais um minuto, por favor, senhor presidente. Vou marcar mais um minuto. Muito obrigado. Em seguida, a verba da Fundação Zoobotânica para aquisição de máquinas agrícolas e veículos já tinha sido cortada pela metade e agora recebe mais um corte de R$ 428 mil e, portanto, desaparece do orçamento do Distrito Federal. E, para culminar, a verba da recuperação e monitoramento de bacias hidrográficas, um fato fundamental para o Distrito Federal, em função da carência de água que nós vamos enfrentar a curto prazo, acaba de sofrer seu golpe de misericórdia. E eu quero dizer o seguinte, além de enterrar as marmitas, o governo enterra a cultura, enterra a proteção ao meio ambiente e enterra a agricultura do Distrito Federal. Mas nós não vamos deixar que Brasília seja enterrada pela incompetência dos atuais governantes. E eu disse aqui na segunda-feira, para finalizar, senhor presidente, eu disse o seguinte, que muito em breve nós íamos assistir deputadas e deputados governistas do Partido dos Trabalhadores sendo repudiados e vaiados pelos seus próprios companheiros de sindicato. Era uma advertência, porque nós sabemos a insatisfação das categorias dos professores, dos médicos, dos profissionais de saúde, dos rodoviários, com a atenção, com a pouca atenção que vem sendo dada, vou finalizar, senhor presidente, que vem sendo dada às suas reivindicações. Pois bem, o Correio Brasiliense hoje, na página 11, publica aqui uma carta aberta à sociedade, assinada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, filiado à CUT, em que ele denuncia as barbaridades e as arbitrariedades cometidas pelo coordenador de saúde, nomeado pelo Partido dos Trabalhadores na Regional de Sobradinho. Deputado, tempo esgotado. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Edmar Pirineus para o seu pronunciamento parlamentar. Senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores aqui presentes na Casa do Povo. Primeiro, senhor presidente, quero comunicar que ontem, na Comissão de Assuntos Sociais, da qual nós participamos junto, foi aprovada a Lei dos Quintos. E que, nessa oportunidade, venho pedir
havendo hoje uma sessão extraordinária, que esse projeto, que já recebeu parecer na CCJ, na Economia e na CAS, seja colocado em regime de urgência. Mas, senhor presidente, ocupo hoje essa tribuna para falar rapidamente de dois temas importantes que sou obrigado a destacar em virtude de pronunciamentos que foram registrados ontem nesta casa: democracia e serenidade. Infelizmente, é cada vez mais comum no país ver as pessoas, numa estratégia de defesa, desviarem a atenção dos fatos que envolvem lançando denúncias sobre quem quer que seja. Sobre esse tipo de atitude, nada, infelizmente, podemos fazer. A estratégia de defesa é, inevitavelmente, uma escolha de quem assume. Da nossa parte, acreditamos que esse tipo de contrapartida não leva a nada, não favorece ninguém. Pelo contrário, apenas tumultua o esclarecimento dos fatos, gera desentendimentos desnecessários e perda de um tempo precioso que poderia estar sendo investido em ações positivas. Sobre o tema serenidade, tenho a dizer que essa tem sido uma atitude que sempre marcou meu currículo político. Tenho orgulho de ostentar um patrimônio invejável, que é uma trajetória política reconhecidamente pautada pela ponderação, onde nunca abri espaço para leviandades, acusações, malversações, conchava o jogo de interesse e nunca prejudiquei ninguém. Não estou fazendo um jogo de retórica. Os 4 anos de trabalho nesta casa permitem, sem dúvida, que minha conduta política e pessoal seja atestada pelos próprios colegas parlamentares, seja de minha coligação ou da oposição. E para qualquer outro atestá-lo, não é preciso ir muito longe. Basta observar nos anais políticos dessa cidade, desde os tenebrosos dias da ditadura militar implantada nesse país, quando eu lutei junto com companheiros, os quais têm a honra de conviver hoje nesta casa, até os dias atuais, qual foi, como tem sido a nossa conduta política e pessoal. Sempre pautada pela lisura, pela equidade, pela serenidade, pelo equilíbrio e principalmente pelo respeito, nossa conduta política nos dá o direito de hoje poder falar em serenidade e democracia. Em nome dessa trajetória, jamais poderei concordar com palavras pronunciadas nessa tribuna, atribuindo à minha pessoa a atitude de respeito e contradiz a minha conduta nesta casa. Não posso concordar também com o jogo de palavras que foi utilizado para tentar dar um caráter político a ações de procedimento meramente administrativo, que sou obrigado a tomar na qualidade de responsável pela 2ª Secretaria. Vou agora falar em democracia. Assim como recuso-me a aceitar distorções, sou obrigado a lembrar que esta é uma casa do povo, aberta, obrigada a se pautar pela transparência e onde, portanto, não existe meia-verdades, nem verdades escondidas e muito menos donos da informação. Senhor presidente, senhores deputados, em nome do bom trato da coisa pública e do princípio da transparência que acredito somos todos obrigados a adotar nesta casa, determinei a minha equipe de trabalho que fizesse uma radiografia completa da situação da secretaria para a qual honrosamente fui escolhido. Antes, no entanto, que ficasse pronto esse levantamento, fomos surpreendidos pelo surgimento do fato relacionado à reciclagem do papel. Adotando procedimentos regimentais, encaminhei documento relatando os fatos à mesa diretora desta casa, que resolveu criar a comissão de sindicância para apurar se ocorreu irregularidade. Coerente com a conduta que sempre pautou a minha vida política, em momento algum julguei, em momento algum declinei nomes, em momento algum fiz qualquer juízo, Deputado, apenas adotei, estou terminando. Mais um minuto. Apenas adotei os procedimentos que mandam as boas normas da administração pública. Lembro, mais uma vez, a esse respeito, que não existe nessa casa donos da informação. Sobre ela não temos controle, nem domínio político absoluto, nem poder de polícia. Nem poderíamos ter nesta casa, nem em lugar nenhum, pois felizmente vivemos, é bom ninguém esquecer, numa democracia.
estranho, contesto e deixo registrado, portanto, em nome do bom senso, da serenidade que deve pautar a nossa atitude e a nossa convivência, e da democracia, o meu repúdio às acusações extemporâneas à minha pessoa. Muito obrigado. Ainda em comunicado de parlamentares, eu convido a deputada Maninha. A deputada Maninha desistindo, eu convido o deputado Rodrigo Hollenberg. Comunicado de parlamentares. Não vou falar. O deputado desistiu, eu convido o deputado Geraldo Magela para o comunicado de parlamentares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho à tribuna hoje para falar sobre os quintos. Na verdade, eu gostaria de falar no grande expediente. Eu me inscrevi para o grande expediente e, se tiver tempo, eu até gostaria de usar o tempo do grande expediente para voltar ao assunto, porque eu queria fazer um debate. Eu queria possibilitar o à parte, para que as ideias pudessem vir à tona. E eu estou convencido, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que esta casa precisa ser absolutamente transparente, principalmente com os servidores públicos, na questão dos quintos. Por que ser transparente? Porque o governo do Distrito Federal baixou um decreto transferindo para o Distrito Federal a questão da medida provisória. Se esta casa derruba o decreto legislativo, infelizmente, o decreto do governo, infelizmente, para aqueles que acham que teria alguma eficácia, o governo pode, no mesmo dia, baixar outro decreto. Acontece que não tem eficácia alguma a casa aprovar um decreto legislativo neste caso. Por quê? Porque a legislação é federal. É através de uma medida provisória baixada pelo governo federal que, infelizmente, atinge a todos os servidores, mas atinge principalmente aos aposentados. O governo do Distrito Federal não tem outra saída a não ser baixar o decreto e cumprir a medida provisória. A medida provisória, no sentido da sua aplicação aqui, porque nós temos a 8.112 como o regime jurídico único dos servidores do Distrito Federal, sofre qualquer incidência sobre a 812. E todas as medidas provisórias que modificaram a 8.112 interferem diretamente no regime jurídico único do Distrito Federal. Então não adianta nós queremos passar uma imagem para os servidores que não é verdadeira. Derrubar o decreto do governo do Distrito Federal sobre os quintos é absolutamente ineficaz do ponto de vista de resolver os problemas do quinto, porque está em vigência uma medida provisória, que é ela que determina a incidência sobre os salários do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal vai poder editar tantas vezes quantas ele quiser, ou quantas forem necessárias, o decreto sobre os quintos. Então, esta casa precisa ter a clareza de abordar esse assunto com a seriedade que precisa. Infelizmente, nós temos em Brasília, no Distrito Federal, uma lei que mandou aplicar o regime jurídico único do governo federal e que a lei orgânica mandava que o governo anterior remetesse num determinado prazo para esta casa uma proposta de regime jurídico único, que não foi remetido e que, portanto, hoje,
O regime jurídico que existe para o Distrito Federal é o mesmo para a União. E na medida que qualquer alteração é feita no regime jurídico único da União, incide direta, automática e obrigatoriamente sobre os servidores do Distrito Federal. Não adianta esta casa querer passar uma falsa imagem de que vai, derrotando um decreto do Executivo, resolver os problemas para os servidores. Porque no dia seguinte, o governo tem obrigação, não é nem pode, ele tem obrigação de editar um novo decreto para compatibilizar com a medida provisória. Esta casa precisa ser responsável. Esta casa não pode enganar os trabalhadores. Esta casa não pode ficar agindo de fachada. Tem que dizer claramente para os trabalhadores o que acontece, sem subterfúgios e sem querer tirar proveito de situações aflitivas. Quero dizer, para concluir, senhor presidente, que eu tenho a mais absoluta clareza que o reajuste dos quintos incorporados, seja para os funcionários da ativa, seja para os funcionários aposentados, em percentual diferente ao que foi oferecido para os servidores, para os cargos comissionados da ativa, é inconstitucional. É inconstitucional. Não tem base na Constituição. A medida provisória 892 e agora a 939 e já antes a 831 são todas inconstitucionais quando tratam do reajuste dos quintos incorporados. Então, o que precisa ser feito é uma ação contra a medida provisória, porque senão nós estaremos alterando o estado legal no Distrito Federal. E o governo tem obrigação de seguir a legislação federal. Portanto, senhor presidente, quero deixar absolutamente claro, esta casa tem que caminhar para resolver os problemas, ajudar os servidores a resolver os problemas, mas com absoluta transparência, com lealdade e trabalhando com honestidade com os servidores, para que eles não possam ser enganados. Quero dizer, para definitivamente concluir, que esta posição eu já apresentei aos dirigentes sindicais de diversos sindicatos de servidores e que eles têm um entendimento muito parecido com o meu, exatamente pela situação da legislação federal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência da mesa. Peniel, você vai ficar aí, não vai? Peniel, fica aí com você. Daniel. Não. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco. Deixa eu só explicar isso aí. Eu falo agora? Não sei. Depois vem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de iniciar o meu breve pronunciamento nesse momento comunicado de parlamentares, fazendo uma pergunta. Alguém aqui acredita em sonho? Eu me lembro que a história registrou um espaço bastante considerável para aquelas pessoas que ousaram sonhar. Quem não se lembra de Mahatma Gandhi e o seu sonho de libertar a Índia sem o uso das armas?
Quem não se lembra de um Martin Luther King que chegou a afirmar: I have a dream. Eu tenho um sonho. Quem não se lembra de outros homens como Mandela, que sonhou e hoje é presidente do país, que por quem tanto lutou no sentido de promover o fim da segregação racial? Eu acredito que todos nós temos, cada um, o nosso sonho. E não é pecado sonhar. Eu tenho pensado, senhor presidente, a respeito de como seria esta casa se algumas coisas pudessem ser diferentes. Já imaginaram uma casa que, ao invés de priorizar o argumento da força, priorizasse a força do argumento? Já imaginaram uma casa que, ao invés de buscar nas acusações, em apontar o dedo em riste, em procurar de alguma maneira ficar buscando motivos para lançar dúvidas, suspeições e acusações contra os outros, que buscasse gastar a massa cinzenta, o pensamento, a oportunidade de raciocinar em torno de coisas positivas para a nossa sociedade? Já imaginaram uma casa que, ao invés da luta e do confronto meramente político, pudesse buscar a política da realização, da concretização dos sonhos de uma comunidade que ansiosamente aguarda soluções práticas para a vida da sociedade, da própria sociedade? Já imaginaram uma casa em que os parlamentares se sentiriam honrados ao assumir a uma tribuna e poder fazer um pronunciamento não para ataques, não para acusações, não para afirmações levianas, mas que pudessem fazer pronunciamentos apresentando propostas reais para a solução dos graves problemas que afligem a nossa comunidade? Já imaginaram uma casa que deixasse de lado as articulações dos bastidores, as ações maquinadas, muitas vezes maliciosamente, maldosamente dos bastidores, para saber de que forma se poderá atingir a A ou a B? Ao invés disso, esta casa pudesse fazer reuniões que pudessem colocar em prática muitas das leis que já foram aprovadas por ela e, no entanto, leis que sequer estão sendo cumpridas na vida da sociedade? Já imaginaram uma casa que pudesse levantar a bandeira da independência do legislativo, da plena independência e do fortalecimento do legislativo como uma forma de fortalecer a própria sociedade? Isso é um sonho, mas não é um sonho impossível. Eu acredito que, por enquanto, não passa de um sonho, mas ninguém disse que é pecado sonhar. Eu tenho esse sonho. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Não sei. Questão de ordem do deputado João de Deus. Eu quero dizer para o deputado Peniel... Qual é a questão de ordem, deputado? É sobre o sonho do deputado Peniel Pacheco. Não. Vossa Excelência, me desculpe, Vossa Excelência, é questão de ordem é sobre os trabalhos da casa e sobre o andamento da sessão. Me desculpe, Vossa Excelência, não pode usar como... Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de aproveitar, até a deixa do companheiro João de Deus, por falar no sonho, porque acho que, por incrível que pareça, acho que esse sentimento começa a tomar conta das pessoas da casa. Eu acho que a gente viveu um tempo em que eu dizia que é meio que rinha de galo, em que você determina o espaço, você vai entendendo esse espaço, só que eu acho que a gente cometeu algumas... A gente extrapolou um pouco daquilo que deveria ser o processo político. Eu quero aqui confessar, anteontem, na segunda-feira, foi o dia do circo, foi o dia do teatro, e uma das minhas atividades era ir a um encontro de atores, onde a gente estaria discutindo. E, felizmente,
me resgataram ali uma história, um passado. Me convidaram para estar como artista apresentando. Após a apresentação, sucedeu um outro espetáculo, que era uma comédia, e de repente, peço licença para confessar, que eu me encontrei assistindo uma comédia e eu me encontrei chorando. Foi uma coisa que eu não entendi no momento. Eu, assistindo algo que deveria ser divertido, eu estava chorando. E aí comecei a me perguntar por que estava acontecendo isso. Foi exatamente, talvez, por acreditar nesse sonho que o Peniel acabou de colocar, em que nós podemos fazer dessa casa uma casa diferente. Quando eu me candidatei, quando me tornei candidato ao Legislativo, foi com a intenção de que talvez pudesse construir uma história diferente nesse espaço. Que, diga-se de passagem, eu tenho afirmado a todos os veículos de imprensa que a gente tem a obrigação de manter esse espaço, de manter essa casa, porque é o espaço mais democrático que a sociedade brasileira ainda encontra. E aqui, com todo respeito ao colega Luiz Estevam, que é reconhecidamente uma figura de bens, de posse, e não há nenhum demérito nisso, eu não estou colocando como demérito, e eu que sei, né, que para fazer arte, muitas das vezes passei fome, e essa casa nos dá o mesmo espaço, a mesma garantia. Nós podemos aqui discutir com a mesma intensidade. Nós podemos aqui refletir os mesmos assuntos, independente do poder aquisitivo que cada um venha a ter. Ou seja, aqui se faz o verdadeiro exercício da democracia. E é possível e é preciso que a sociedade de Brasília respeite essa casa, que nós tenhamos a consciência que ela precisa sim dessa casa. E eu digo mais, eu tenho, inclusive, ainda no processo de campanha, eu dizia que uma das propostas que a gente iria discutir aqui seria a criação dos conselhos, porque pela legislação não é permitido que se haja vereadores nas cidades, mas era preciso achar um mecanismo que ampliasse a participação popular de forma mais eficaz, de forma mais transparente, de forma mais lúcida. E eu acho que a casa pode e deve contribuir nesse sentido, de que as pessoas que aqui venham acreditem piamente no que se vai fazer dentro dessa casa. Eu gostaria de fazer uma outra comunicação, eu entrei com um requerimento juntamente com o Rodrigo, e me parece que há um outro requerimento também do senhor presidente Geraldo Magela, no sentido de que façamos uma atividade nessa casa em especial. Eu, particularmente, não gosto muito das sessões solenes, mas eu acho que nesse momento é necessário. Brasília, como foi colocado pelo companheiro Rodrigo Hollenberg, teve a grata felicidade de mostrar que é capaz, que não é uma cidade dormitório, ao ter, num Pan-Americano, exatamente 6 atletas premiados com medalha de ouro. Atletas oriundos dessa Brasília que as pessoas não acreditam. Dessa Brasília que a imprensa nacional vive nos chamando de vagabundos. Dessa Brasília que a imprensa nacional vive dizendo que aqui só se trabalha de terça a quinta-feira. Dessa Brasília que é desacreditada nos programas, nas chacotas a nível nacional. Essa Brasília produz, numa competição a nível internacional, com os melhores atletas americanos, consegue trazer para o Distrito Federal exatamente 6 medalhas de ouro. É sinal que Brasília tem vitalidade. É sinal que Brasília tem competência, sim. É sinal que Brasília é capaz de produzir, de gerar, de discutir. E aqui ainda se faz. A imprensa, a gente solicita, inclusive aos nossos companheiros profissionais da imprensa, que não só valorizem as coisas degradantes que normalmente acontecem, porque é inerente a qualquer cidadão, mas que procure valorizar também as coisas que se faz com a intenção de que sejam duradouras. Isso é extremamente importante, porque a democracia se constrói dessa forma. Quando nós do PCdoB, por exemplo, somos contra um voto distrital, é por entender que a sociedade precisa participar de forma ampla, porque assim se garante a democracia de fato. E é por isso que eu quero aqui endossar o discurso do companheiro Peniel, e ao mesmo tempo que nós façamos essa reflexão, para que essa casa sempre esteja cheia, mas cheia de pessoas que acreditam naqueles que estão aqui dentro e que valorizem essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, companheiros. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevam.
5 minutos, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo este horário para tecer considerações sobre a questão dos quintos. Apresentei um projeto que nada mais é do que o resgate de um direito adquirido. A Câmara Legislativa examinou o projeto em suas 3 comissões permanentes. Na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e na Comissão de Assuntos Sociais. Aprovou o projeto nas 3 comissões. E eu ouvi dizer aqui ainda há pouco que a aprovação desse projeto pelo plenário é um ato inócuo. É um ato que não produz efeitos. E eu confesso a minha perplexidade, porque a maior desmoralização que o Legislativo do Distrito Federal ouviu nos últimos 90 dias. Como pode um ato legislativo perfeito e acabado, de elaboração, tramitação, exame pelas comissões e aprovação pelo plenário, ser julgado um ato de efeitos desprezíveis? Vem aqui o governo dizer que se nós aprovássemos o projeto dos quintos, como vamos aprovar, no dia seguinte ele emitiria um novo decreto. E eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte: enquanto a Câmara Legislativa aprovaria um decreto perfeito e acabado do ponto de vista legislativo e jurídico, o governo sim. O governo é que usa de uma manobra inexistente, com a pretensão autoritária de legislar por decreto, faculdade que não lhe é dada na lei orgânica, nem em nenhum dispositivo legal do nosso país e do Distrito Federal. Ato inócuo, ato irrelevante, ato que não pode produzir efeitos, são as portarias do governo sobre os quintos. É o decreto que nós vamos derrubar aqui do governo sobre os quintos e qualquer decreto posterior que venha a ser editado pelo governo. Essa é a grande diferença. A Câmara Legislativa aprovará aqui um ato perfeito para corrigir a imperfeição e a incompetência e a falta de sensibilidade social do governo. Nós vamos apresentar aqui um requerimento para que seja incluída na pauta da sessão extraordinária de hoje a votação do meu decreto, do meu projeto. Projeto esse que já não é meu, porque foi um projeto que no seu nascedouro contou com a assinatura e com o apoio de todos os deputados do Partido Progressista, deputados do PMDB, do Partido Liberal, do PRN, e já durante a sua tramitação contou com a adesão expressiva de companheiros que estão aqui presentes e que vão nos dar o necessário apoio para a aprovação do nosso projeto. Nós vamos apresentar esse requerimento para que seja dispensado o interstício de 3 sessões e que o nosso projeto seja votado hoje, porque o assunto merece uma atenção urgente. O assunto diz respeito a direitos adquiridos. O assunto diz respeito a direito dos aposentados, que não podem ficar esperando pelo julgamento de uma ação pelo judiciário. E eu quero dizer o seguinte aos parlamentares do governo. Por favor, senhores parlamentares, por favor. O governo jogou no lixo, como mostra aqui o Jornal de Brasília, 800 pratos de comida que muitas famílias no Distrito Federal não têm. Mas eu quero dizer o seguinte: nessa vala, nesse lixo, nós, deputados de oposição, não deixaremos que o governo jogue os direitos adquiridos dos servidores e nem os direitos dos aposentados. Eles não merecem ir para essa vala, porque têm um passado de grandes serviços prestados ao Distrito Federal. Portanto, eu faço um apelo, que essa luta permanente há mais de um mês, que os servidores estão travando pela aprovação do nosso projeto, que ela hoje tenha o seu grande final.
é o desejo da maioria dos deputados desta casa, é o desejo dos servidores do Distrito Federal, é o desejo dos aposentados. Porque é preciso que se diga o seguinte: um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo aprovado depois de passar por todas as comissões, aprovado pelo plenário dessa casa, nenhum governo tem o direito de jogar no lixo. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda. Concedo a palavra... Questão de ordem, senhor presidente. Devido a mensagens do governo e outros projetos a serem votados, eu retiro a minha inscrição e deixo para amanhã. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, demais senhoras e senhores aqui presentes, já foi dito que um povo ignorante é um instrumento cego de sua destruição. Como líder de um partido que reconhece a importância da educação para a concretização da cidadania plena, ocupo hoje a tribuna com o fim de parabenizar o governo do Distrito Federal pelo projeto Planaltina, a pré-escola e a comunidade. Partindo da constatação de que o número de oferta de matrícula em 1985 era de 39.702, decrescendo até 1994 para 28.670, a Secretaria de Educação buscou, através de seus órgãos e juntamente com a comunidade, alternativas para aumentar o número de vagas na pré-escola. Assim, é que o projeto, com experiência piloto em Planaltina, inicia propiciando o atendimento a 2 turmas distintas na mesma sala de aula. Abre-se essa possibilidade a partir da divisão das aulas em conteúdo teórico, administrado no espaço da sala, e conteúdo prático, administrado em outros espaços, como pátio, salas de arte e quadras de esporte. Todos sabemos a importância da etapa inicial no processo de aprendizagem. A forma com que isso se dá influi até mesmo na personalidade do indivíduo. Portanto, de fundamental interesse, o resgate do universo cultural infantil, a que também se propõe o projeto, revitalizando brincadeira de rua, como roda, esconde-esconde, cabra cega e diversas outras. Se tantas vezes nós, adultos, precisamos soltar nossa infância guardada, brincar para manter a seriedade, que dizer da criança? A falta de atenção ao pré-escolar pode levar a consequências como a inadequação, desinteresse, desestímulo ou, pior, ao fracasso, que traz repercussões sociais extremamente negativas. Esperando que outras crianças do DF possam desfrutar brevemente do mesmo sistema, congratulamos-nos uma vez mais com a Secretaria de Educação, Divisão de Ensino Fundamental, Setor Pré-Escola, Escolas Classes, DRE e Comunidade de Planaltina, que, trabalhando em parceria, possibilita alicerçar na educação o povo que será instrumento, mas também objeto, da construção da sociedade justa e fraterna desejada pelo PT. E mais, eu queria dizer, e queria sugerir à bancada do PP, já que na questão dos quintos, o PP é base de sustentação do governo Fernando Henrique Cardoso. Aliás, duvidava, tergiversava, porque não tinha aquinhoado cargos. E me parece que nesse fim de semana, o governo resolveu o problema de cargos para o PP e está limpo. O PP agora é base de sustentação. Portanto, o mérito dessa questão, para não expor essa casa ao ridículo, a esse desgaste, a esse embate desnecessário, porque não o líder do PP, que é membro do Diretório Nacional do partido, discuta na instância maior como o presidente Fernando Henrique Cardoso deve tratar da medida provisória sobre os quintos,
porque há uma contradição. Queria dizer mais. Aí eu vejo desvio. Eu tenho aqui um conjunto de denúncias do PROCON que foram